Sejam todos muito bem-vindos a mais um Diretas de Direito e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre formas de resolução de conflito, sobre Lawtech e sobre o Disconflict, que é uma plataforma, é um app, né, que veio aí de uma startup que alguns amigos meus criaram e é um negócio muito bacana e eu vou falar um pouquinho sobre ele nesse vídeo de hoje. O Disconflict é uma plataforma de resolução de conflitos. E o que é isso? Para vocês entenderem antes a comodidade, a segurança e as vantagens que o Disconflict pode proporcionar, eu preciso explicar para vocês um pouquinho sobre o que são essas tais resoluções alternativas de conflito. Todas as vezes que nós temos um problema, quando por exemplo um cliente não paga, ou um prestador de serviço que não cumpre um contrato, ou então mesmo um acidente de trânsito, todas essas situações, elas geram um conflito entre as pessoas, ou um conflito entre pessoas e empresas. E o que você pode fazer diante de um conflito desses? Você pode simplesmente amargar o prejuízo, não fazer nada, ou você pode buscar então resolver esse conflito de uma maneira que seja justa. E normalmente quando nós falamos naquilo que é justo, no que é de direito, nós pensamos logo que o caminho é entrar com uma ação na justiça. Só que todos nós sabemos o quão burocrático pode ser buscar esse caminho. Você vai ter custas com advogado, honorários, você vai ter que correr atrás de papelada, você vai ter audiências, você vai se estressar, vai passar 2, 3, às vezes 4 ou 5 anos para resolver todo esse problema. E tem mais um detalhe, para você entrar na justiça, você precisa preencher alguns requisitos. E um desses requisitos nós chamamos de interesse processual de agir. E o que é isso? Simples. Quando você entra com uma ação, a primeira coisa que o juiz, que o tribunal vai perguntar para você é: vocês tentaram resolver isso de outra forma antes de virem até aqui? Porque para vocês virem até aqui, significa que vocês tentaram outras formas antes, porque o judiciário já está abarrotado de processos e não é possível que vocês não tenham tentado resolver isso de outra forma antes de virem até aqui e abrir mais um processo. Até bem pouco tempo atrás, o judiciário até passava um pano para quem não tinha tentado essas formas alternativas de resolução de conflito. Mas hoje, graças a esse grande número que nós já mencionamos, os tribunais têm cada vez mais decidido que, para que um processo tenha seu andamento, é preciso mostrar que você tentou sim outras formas de resolver aquele conflito antes de entrar na justiça. Como assim outras formas de tentar resolver o conflito? Existem outras formas? É claro que sim, e a própria legislação brasileira já traz algumas previsões de alguns exemplos de formas alternativas de se resolver o conflito. As mais conhecidas são a arbitragem, a conciliação e a mediação. A arbitragem, de uma maneira muito reduzida, significa que você vai trocar todo o aparato do Poder Judiciário, fórum, juiz, Tribunal de Justiça e até os recursos, apelações e tal, por um juiz particular. Se as duas partes concordarem em ir até um árbitro, é esse árbitro que vai dar a decisão final. E isso é muito comum, principalmente entre as grandes empresas. Isso porque o processo de arbitragem ele é muitas vezes mais rápido do que o Poder Judiciário e acaba logo com um conflito, independente do resultado agradar um, agradar o outro ou agradar nenhum dos dois. Se buscar a justiça comum, o Poder Judiciário equivaleria, por exemplo, a ir para o seu trabalho de busão, sabe, lento, lotado, não pega você onde quer, não te deixa onde você quer, talvez a arbitragem pudesse ser considerada aí uma van, um meio de transporte mais rápido, mais célere, ainda coletivo, mas que também não te deixa exatamente onde você quer e tem lá seus pequenos probleminhas de percalço. Por outro lado, as outras duas formas de resolução de conflito, que é a mediação e a conciliação, são considerados formas muito mais satisfatórias, inclusive superior à das decisões na justiça quando falamos em resolver conflitos. Isso porque na conciliação e na mediação, seja por meio de um mediador ou de um conciliador, a decisão, o resultado final desse conflito vai ser construído com a participação das duas partes. Ou seja, vai ter que haver uma concordância, as duas partes vão chegar a um meio termo ou a um termo que ambas concordem e que vai ser bom para as duas. Ao contrário do que, como nós já dissemos, a questão da arbitragem ou da justiça comum, que vai impor uma decisão que pode ser boa só para um, ou pode ser boa para os dois, mas isso é muito difícil, e também pode ser ruim para as duas partes, o que é muito comum. Então, se nós estávamos falando antes em busão e em van, a conciliação e a mediação nós poderíamos compará-las a um táxi, que te pega onde você quer, te deixa onde você quer, ou seja, ela é muito mais eficiente, ela vai te entregar um resultado final
que vai ser satisfatório para as duas partes. E o Disconflict? O Disconflict é como se fosse o Uber das resoluções de conflito, com todas as vantagens que o táxi tem sobre as demais formas de transporte, mas muito mais barato, muito mais eficiente e muito mais tecnológico. Criado já dentro de uma proposta totalmente digital, alinhado com o que há de mais moderno em tecnologia da informação e inteligência artificial, o Disconflict é uma ODR, ou Online Dispute Resolution, sigla em inglês para resolução de disputas online. Ele é um site, um app, uma plataforma mesmo, uma das primeiras do Brasil e a primeira ODR do estado do Paraná, que foi criado para te ajudar a resolver os seus conflitos sem você sair de casa e sem sequer você precisar falar com a outra parte. Mas como que ele funciona? Vamos dar uma olhadinha. Digamos que você tem um problema, vamos criar aqui um exemplo rapidinho. Você é médico, é dentista e prestou um serviço que você não consegue receber do seu cliente. Ou então você comprou um carro, por exemplo, e esse carro veio com algum defeito que te ocultaram na venda. Ou então você teve um acidente de carro e bateu o carro, a pessoa bateu no seu carro e depois você ficou de resolver esse problema e não conseguiu resolver. Aí você tentou uma, duas, três vezes conversar e de repente não conseguiu marcar um horário, ou a pessoa não foi, ou você não pôde ir no horário, ou então você só é uma pessoa mais tímida, uma pessoa que não tem, sabe, muito jeito, não tem muita iniciativa, não sabe muito bem como abordar, como iniciar uma conversa dessa natureza com outra pessoa. E o que você pode fazer? Você pode pegar o caminho da justiça, aquilo que nós já falamos, audiências, custas, recibos, documentação, tudo aquela questão que vai envolver às vezes 2, 3 anos, audiências em fórum, e tentar resolver dessa forma o seu problema. Ou então você pode usar o Disconflict dentro da segurança da sua casa, num ambiente seguro, sem precisar sequer ter um contato direto com a outra parte. E como que você faz isso? Muito mais simples do que você imagina. Você vai acessar o site, a plataforma, o app, vai escrever o que te aconteceu, vai passar os dados de contato da outra parte e o sistema vai procurar essa parte e ele vai dar início a essa conversa e intermediar. Note que não é você que vai falar com a outra pessoa diretamente, é um sistema de inteligência artificial altamente treinado e desenvolvido para esse tipo de abordagem, para esse tipo de finalidade. E o que isso significa? Isso significa que o Disconflict, ele usa dados estatísticos de milhares de formas de comunicação, de abordagem, de proposta, de contraproposta, com uma linguagem clara, agradável, especialmente treinada e voltada para resolver o seu conflito. Para vocês terem ideia, hoje os algoritmos de inteligência artificial já superam com folga os humanos no diagnóstico de doenças, como por exemplo o mal de Parkinson ou até mesmo a pneumonia. Isso porque a inteligência artificial é capaz de processar milhares de dados por segundo, capaz de processar milhões de padrões e encontrar relações entre esses padrões com uma eficiência muito maior que a dos humanos. Sem contar que os algoritmos estão constantemente aprendendo através de técnicas de erro e acerto, se aprimorando e buscando sempre a maior eficiência no objetivo a qual ele se propõe, que nesse caso é a resolução de conflitos. Da mesma forma, o Disconflict está o tempo todo se atualizando, se renovando, aprendendo, trazendo novos dados, construindo novas estratégias, sempre com a capacidade de se adaptar a novos usuários e a novas formas de resolução de conflito. E também, pensando e se adaptando a cada tipo de cliente, o Disconflict te oferece planos de resolução de conflito, que vão desde os planos individuais, para você que só teve um problema, teve alguma confusão aí que você quer buscar resolver por meio de uma ODR, ou então planos ilimitados de resolução de conflito, que são, por exemplo, ideais para quem tem um escritório, um consultório, uma clínica ou uma loja e tem muitos problemas, como, por exemplo, a questão da inadimplência. E se no pior das hipóteses a outra parte estiver relutante, não aceitar de forma alguma fazer nenhum tipo de acordo contigo, o Disconflict ainda estará te ajudando. Lembra quando eu disse anteriormente que os tribunais querem que você prove que você buscou outras formas alternativas de resolver o conflito antes de entrar no Poder Judiciário? Pois então, o Disconflict ele vai te gerar um formulário, uma nota, um documento válido exatamente para comprovar para o juiz que sim, que você tentou buscar formas alternativas de resolver aquele conflito antes de entrar na justiça, mas que não foi possível por vontade da outra parte. Então esse foi o vídeo de hoje, eu gostaria de agradecer quem esteve comigo até o final do vídeo aí. Estou apresentando um produto, um fruto de uma law tech, de uma startup aí dessa área de desenvolvimento de tecnologia de inteligência artificial dentro do direito. É uma área que está crescendo muito, é uma área que vai crescer muito. Vários tribunais já têm usado sistemas de inteligência artificial para fazer filtragens prévias, por exemplo, desses requisitos que são questões mais objetivas. Não que eu acredite que o direito vai ser totalmente substituído por máquinas, acredito que nós sempre vamos ter a presença de pessoas ali dentro,
mas é interessante ver como essas formas se desenvolvem e é o caminho do futuro. A gente não pode nadar contra a correnteza. Então se você gostou desse vídeo aí, deixa seu like, compartilhe, e é isso aí, galera. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço a todos.